Estamos aqui com mais um vídeo feito pela Hard System Informática, do Prodente Software Odontológico. Neste vídeo mostraremos a diferença de velocidade entre a utilização da rede com fio e da rede sem fio para a transferência de dois arquivos. Isto pode interferir diretamente no uso e na experiência com o software Prodente, mas também em outros softwares usados em rede. Primeiramente, copiaremos dois arquivos de um computador para outro. Ambos os computadores estão ligados na mesma rede local, por cabos. São dois arquivos grandes, totalizando quase 4 GB, o que equivale a pouco menos que o total de um DVD. Veja que o tempo estimado para terminar a transferência é de pouco mais de 1 minuto. E a velocidade média fica entre 53 e 45 MB. Para testar nossa rede, nós iniciamos outra cópia, ao mesmo tempo, através de outro computador, para ver qual seria a diferença de velocidade. Note que houve uma queda na velocidade, que foi para mais ou menos a metade do que era antes. Porém, a velocidade ela logo volta à velocidade plena quando a cópia do outro computador for concluída. Agora, desconectamos o cabo de rede e ligamos a rede sem fio, também conhecida como rede Wi-Fi ou wireless. Veja que os arquivos, pastas e computadores são os mesmos. Agora repare na taxa de transferência, indo de 4 MB no máximo, mas diminuindo muito, podendo em algumas situações até chegar a zero e dar a impressão de que vai parar completamente algumas vezes. Veja um tempo de parada, por exemplo, agora. Depois, quando retorna a uma velocidade maior, ainda assim trata-se de torno de 1/10 da transferência com cabo. Acompanhe também o tempo restante, calculado em cerca de 25 minutos. A cópia com cabo era estimada em 1 minuto e pouco. Por aí você pode ver a diferença de tempo, ou seja, a cópia vai demorar aproximadamente 20 vezes o tempo da cópia na rede com fio. Neste momento, apenas um dos computadores está na rede sem fio, e o servidor para onde os arquivos estão sendo copiados continua ligado na rede com fio. Quer dizer, se o servidor e a estação estivessem usando a rede sem fio, a lentidão seria cada vez pior, a velocidade de transferência cada vez menor e o tempo de espera cada vez maior. Para simular essa situação um pouco, assim como fizemos antes, iniciaremos uma outra transferência de arquivo por outro computador, nesse caso usando a mesma rede sem fio, e vemos que a velocidade diminui ainda mais. Assim, a cada dispositivo a mais que utiliza a rede sem fio, vemos nossa velocidade de transferência despencar cada vez mais. Para constar, os computadores eles estavam a uma distância de aproximadamente 2,5 metros do ponto de acesso da rede sem fio. Mais adiante, quando nós pararmos de transferir o arquivo no outro computador, a velocidade ela voltará ao normal de uma rede sem fio novamente. Porém, até lá, com dois computadores disputando a rede sem fio, permanecerá a velocidade ainda menor. Podemos ver agora uma parada praticamente da cópia, dando aquela novamente impressão de que a cópia vai parar completamente. E vemos pelo próprio gráfico como a velocidade está em queda livre e muito lenta perto de uma rede com fio. Também podemos ver que o tempo estimado para término agora já foi para 45 minutos, o que antes demoraria 1 minuto e pouco. Agora já está em 45 minutos. Você mesmo já deve ter concluído algumas coisas com esse vídeo.
mas queremos destacar algumas. A rede sem fio é muito, mas muito mais lenta mesmo que a rede com cabos. Imagine se você tiver uma quantidade maior de computadores, todos usando a rede sem fios. Onde chegaremos em nível de lentidão? Imagine ainda que os computadores estejam mais distantes do que no nosso caso, ou que tenha paredes no meio do caminho entre o computador e o ponto de acesso, ou ainda que tenha outras redes sem fio, como a de um vizinho, por exemplo, trafegando na mesma região. Infelizmente, a questão tende a piorar. Recomendamos que sempre que possível seja utilizada a rede com fios, visando uma melhor performance e evitar a espera por respostas. Você poderá muitas vezes usar a rede sem fios, porém não poderá esperar resultados na mesma velocidade que você poderia ter. Agradecemos a sua atenção e até uma próxima.